Que a paz esteja com todos vocês, que a paz de Jesus, que a paz que excede todo entendimento, seja com todos vocês. Eu quero ler aqui no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Hoje, domingo, mais um domingo aí na história do nosso planeta. E o texto aqui que eu li está dizendo que na tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, Jesus havia ressuscitado na madrugada. E aqui já estava no final do dia. Ele entra na casa, no lugar onde os discípulos estavam. Passou pelas paredes, pelas portas e se colocou ali no meio deles. E todo esse contexto aqui, ele faz parte do momento da morte e da ressurreição de Cristo. Páscoa, a Páscoa judaica, a Páscoa dos israelitas, é bom nós relembrarmos, né? Por isso eu quero te convidar, se você puder ir até o Êxodo capítulo 12, né? E ali nós pensarmos um pouquinho sobre a Páscoa judaica. Resumindo, Deus dá uma ordem ao povo, né, ao povo de Israel, colocando ali que o primeiro mês, né, que é o mês de Abib, que fica entre março e abril, dentro do nosso calendário, que no 14º dia daquele mês, do mês de Abib, que eles pegassem ali um cordeiro ou um cabrito sem defeito de 1 ano, e que aquele cabrito, aquele cordeiro fosse sacrificado, e que eles pegassem aquele sangue, o sangue daquele animal, e passassem nos umbrais, ou seja, nas vigas, nas laterais e nas vigas das portas das suas casas, porque naquela noite o anjo da morte passaria e entraria em todas as casas que não estivesse ali com aquela marca, com aquele sangue nos umbrais. E a ordem de Deus, ela continua, né, dizendo assim: olha, essa carne, esse cordeiro, ele deve ser assado no fogo, e vocês também devem comer ervas amargas e pão sem fermento. Não poderia sobrar nada. E se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado, né? Não deveria ter vestígio algum. Que eles participassem dessa refeição com as suas mochilas, né, colocando na linguagem de hoje, aí, com as suas mochilas nas costas, com tudo preparado para sair. Então, Páscoa significa literalmente passagem, pessar, né? Passagem, pular, né? Pular é literalmente passar por cima, né? E nós entendemos como pular. Então, em primeiro lugar, aqui eu quero chamar a atenção da igreja que, para mim, Páscoa significa vida. Em primeiro lugar, vida. Por quê? Porque a ordem de Deus para que eles passassem ali o sangue do cordeiro nos umbrais era exatamente para que a morte não entrasse na casa deles, para que a morte não viesse, para que o anjo da morte não levasse ali os primogênitos. E eu lembro que o apóstolo Paulo, ele destaca, ele fala sobre Jesus como primogênito. E em João 3,16, o evangelista ali escreveu: porque Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não venha perecer, ou seja, não venha morrer, mas que tenha a vida eterna. Então tem toda uma ligação entre Jesus e a Páscoa judaica, né? Em segundo lugar, a Páscoa significa liberdade.
Por quê? Ela é a passagem da escravidão para a vida, para a liberdade. Para nós cristãos, Deus preparou tudo, né? Tudo para que Jesus fosse sacrificado na Páscoa judaica, sendo ele o Cordeiro de Deus, né? Ele entregou a sua própria vida por nós. Então nós temos ali uma sequência, né? Jesus antecipa, você vai ler ali nos evangelhos, Jesus antecipa a Páscoa com seus discípulos, e eu sempre friso quando eu vou ministrar a ceia, que nenhum evangelista fez menção que naquela mesa estava ali o cordeiro assado, como prescreve no livro do Êxodo, capítulo 12, ou seja, na lei. Por quê? Porque ele estava ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele ressignifica aquele momento, aquela Páscoa, todo o simbolismo, toda aquela passagem da escravidão para a vida. Jesus, ele transforma aquele momento, ele antecipa aquele momento e tem um outro significado para nós, espiritual, né? Então é provável que naquele momento o cordeiro, literalmente o animal não estivesse ali. E Jesus, ele pega um pão sem fermento, logicamente por ser judeu, agradece, ele dá graça. Por isso, queridos, que nós temos que nos lembrar sempre de agradecer antes das refeições, antes de sairmos, antes de fazermos qualquer coisa. Agradeça, ore, peça, porque Jesus, por várias vezes deu esse exemplo. Ele sempre estava orando, ele sempre estava em comunhão com Deus, sempre estava ligado o tempo todo ao trono da graça, ao trono da glória de Deus. E ele pega aquele pão, agradece a Deus, parte aquele pão e dá aos seus discípulos, dizendo: isso aqui que vocês estão vendo, tudo que eu estou fazendo, isso daqui é o meu corpo, simboliza o meu corpo que é dado por amor de vocês. Façam isso em minha memória. Depois ele pega ali o cálice, né, da mesma forma, e agradece e oferece. O cálice significa a nova aliança, ou seja, o sangue, aquele mesmo sangue que Deus manda, que lá naquele momento, lá na saída do Egito, que os israelitas pegassem aquele sangue e marcassem ali as portas. Jesus, ele estava mostrando, estava falando que naquele momento, a partir daquele momento, o sangue dele seria derramado, e aquele sangue era para remissão de pecados, era para perdão de pecados. Ele fala: esse sangue será derramado em favor de muitos. Por que muitos? Porque nem todos crerão em Jesus. Na história, nem todos creram em Jesus. No próprio Evangelho de João, capítulo de número 6, de número 3, nós citamos agora, do versículo 17, olha aqui, que Jesus fala: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele, por meio dele. Versículo 18, 3:18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Então, amados, nem todos crerão. Por isso que Jesus ele deixou bem claro aqui, em favor de muitos. Quero destacar aqui 2 pontos rapidamente, diante dessa palavra que eu estou trazendo para vocês. De uma certa forma, em primeiro lugar, todas as vezes que nós participamos da ceia, celebramos a ceia, nós estamos comemorando a nossa Páscoa. Todas as vezes, por quê? Ele antecipa a Páscoa, ele ali com a igreja, com seus discípulos que estão ali fazendo o papel de igreja, simbolizam a igreja de Jesus. Ele faz aquela refeição, ele
simbolicamente ele estava falando, olha, é aqui, ó, eu vou entregar a minha vida por vocês. Então, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estarão, de certa forma, comemorando. Vocês estão comemorando a morte que está levando vida para vocês. Fazer isso em memória de mim, disse Jesus. Ou seja, que Deus nos tirou, está nos tirando da escravidão para a vida. Está nos tirando do sistema mundano e nos levando para a vida eterna com Cristo. Pois a morte não tem mais efeito sobre nós. A morte não tem mais efeito sobre aqueles que creem que Jesus é o Salvador, para aqueles que professam e confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em segundo lugar, o que nós estamos comemorando hoje, domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente isso. Porque ele ressuscitou, nós temos a certeza de que nós ressuscitaremos também, que o nosso corpo, como o próprio apóstolo Paulo deixa bem claro, esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade e nós reinaremos com ele eternamente. Hoje, nós estamos como os discípulos, naquele dia. No texto que eu li aqui, eles estavam trancados e uns estavam com medo, outros estavam com dúvidas, outros estavam sem esperança, mas Jesus ele entra, ele aparece ali no meio deles e nós temos a certeza que o nosso Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra, como está escrito em Jó 19, 25. Jesus ressuscitou e nós temos a certeza que ele voltará, que todo olho o verá, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês sempre se lembrem de que Ele deu a sua vida por nós.